O sol começava a se pôr sobre a BR-116, tingindo o asfalto de um laranja melancólico enquanto o calor do dia ainda irradiava do chão. Ao lado da estrada, sentados sobre uma mala velha de tecido xadrez, dois idosos observavam os carros passarem em alta velocidade, como se fossem borrões de uma vida que não os pertencia mais. O vento quente levantava a poeira vermelha da terra batida, fazendo os cabelos brancos de Dorinha dançarem ao redor de seu rosto enrugado. Seu marido, seu Antônio, segurava firme a mão dela, os dedos trêmulos, marcados por manchas de idade e veias salientes, entrelaçavam-se num gesto que falava de 5 décadas de um companheirismo inabalável. Ele tinha uma tosse seca e persistente que fazia seu corpo magro se contrair a cada espasmo, um som que ecoava solitário no acostamento. Ninguém parava para ajudá-los. Os carros cruzavam a rodovia como se aqueles dois seres humanos fossem apenas parte da paisagem inanimada, tão invisíveis quanto os postes de luz ou as placas desbotadas que indicavam a distância até a próxima cidade. Dorinha limpou uma lágrima que insistia em escorrer, lutando para manter a compostura diante de Antônio, que já estava visivelmente debilitado. A dor que apertava seu peito não era física, mas sim a lembrança cruel do que havia acontecido apenas 2 horas antes. A van branca parou bruscamente na beira da estrada e seu filho, Ricardo, saiu do veículo com o rosto vermelho de uma raiva inexplicável. Os olhos dele, que um dia foram doces e cheios de admiração quando criança, agora estavam duros e frios como pedra. "Vocês vão descer aqui", ordenou Ricardo com uma frieza que cortava mais que o vento da estrada. Dorinha, em choque, tentou argumentar, lembrando que precisavam chegar ao hospital porque o pai estava passando muito mal. No entanto, o grito do filho a calou imediatamente: "Eu não aguento mais. Vocês só dão despesa e trabalho. Eu tenho minha vida e meus próprios filhos para cuidar. Cansei de carregar vocês nas costas." Enquanto ouvia as palavras amargas do filho, Dorinha notou que sua nora, Patrícia, permanecia no carro com os olhos fixos no celular, fingindo não ouvir o desespero alheio. Os netos olhavam pela janela com expressões confusas, sem entender por que os avós estavam sendo deixados naquele lugar deserto. O tom de Ricardo era definitivo e não abria espaço para negociações ou súplicas. Seu Antônio desceu da van com extrema dificuldade, apoiando-se no ombro de sua esposa enquanto respirava com esforço. Ricardo simplesmente jogou a mala velha no chão, entrou no veículo e acelerou sem olhar para trás, deixando apenas uma nuvem de poeira. Dorinha ainda conseguiu ver, pelo vidro traseiro, o rosto do neto mais velho pressionado contra a janela, observando os avós ficarem cada vez menores até desaparecerem na imensidão da rodovia. Agora, ali sentados, a solidão era absoluta. A cidade mais próxima ficava a 15 quilômetros, uma distância impossível para um homem com dor no peito e uma mulher com artrose severa. "Du", sussurrou Antônio com a voz quase inaudível. Ela pediu que ele guardasse as forças e apertou sua mão, lamentando amargamente terem vendido a casa. Aquela pequena residência de 2 quartos foi onde criaram Ricardo e onde viveram 52 anos de casamento. Venderam tudo o que tinham para ajudar o filho a abrir uma oficina mecânica, acreditando na promessa de que seriam cuidados na velhice. Ricardo agora prosperava, mas sua gratidão havia secado junto com o sucesso financeiro. "Ele prometeu cuidar da gente", disse Antônio com a voz embargada pelo choro. "Eu sei, e a gente acreditou", respondeu Dorinha, deixando as lágrimas correrem livremente enquanto um caminhão passava, fazendo a mala velha vibrar com o deslocamento de ar. O céu escureceu rapidamente, e o silêncio que se seguiu ao barulho dos motores parecia ainda mais pesado. Em poucas horas, a noite cairia completamente sobre a estrada deserta, e eles continuariam ali, 2 idosos abandonados pelo próprio sangue, o mesmo filho que juraram amar incondicionalmente. Antônio voltou a tossir, levando a mão ao peito em um gesto de dor evidente. Dorinha, desesperada, tentava confortá-lo, prometendo que alguém pararia, embora no fundo de sua alma ela começasse a perder a esperança. Para o mundo que passava 100 km por hora, aquele casal era apenas um problema que ninguém desejava carregar ou sequer enxergar. A noite trouxe um frio cortante que Dorinha não esperava. O vento gelado fazia seus ossos doerem, e ela abraçou Antônio tentando transmitir o pouco calor que ainda tinha em seu corpo. Ele tremia entre a febre e o frio. Ao abrir a mala,
ela encontrou apenas 2 mudas de roupa e a foto de casamento deles, já amarela pelo tempo. Vestiu sua única blusa de lã no marido, ignorando o próprio congelamento. Você vai ficar com frio, protestou ele fracamente. Eu estou bem, mentiu ela, pois ver o marido naquele estado de fragilidade doía muito mais do que qualquer temperatura negativa. O amor deles era a única coisa que ainda não havia sido levada pela ingratidão do filho. Um carro se aproximou e Dorinha levantou-se com esforço, acenando freneticamente. Contudo, o veículo passou direto, ignorando o pedido de socorro. Sentada novamente, a frustração tornou-se um nó em sua garganta. Antônio, com os olhos semicerrados, começou a recordar o dia em que se conheceram no baile da igreja. Ele lembrou que ela era a moça mais bonita do salão e que ele, de tão nervoso, pisou nos pés dela a noite inteira. Aquele sorriso fraco que surgiu nos lábios de Antônio foi um breve alento em meio à tragédia. A gente vai sair dessa, afirmou ela, segurando o rosto dele com as mãos. Se não sairmos, pelo menos eu estou aqui com você, respondeu ele, aceitando o destino com uma resignação dolorosa. Eles se casaram jovens, ele carpinteiro e ela costureira. Construíram a vida tijolo por tijolo, ponto por ponto. Ricardo foi o único filho e recebeu tudo o que eles podiam oferecer. Dorinha lembrava-se de costurar até às 4 da manhã, enquanto Antônio trabalhava horas extras na marcenaria para garantir que o menino tivesse um futuro melhor. Ricardo estudou, formou-se e tornou-se um homem de sucesso aos olhos da sociedade. No entanto, em algum lugar do caminho, ele esqueceu as mãos calejadas do pai e as noites sem sono da mãe. Ele esqueceu que todo o seu império foi erguido sobre o sacrifício daqueles que ele agora descartava como lixo na beira de uma estrada. A convivência na casa do filho, que deveria ser um refúgio, tornou-se um inferno de humilhações sutis e reclamações constantes da nora. Quando a saúde de Antônio começou a declinar, a paciência de Ricardo desapareceu por completo. Ele via os pais não como seres humanos, mas como despesas de luz, água e farmácia. Eu não sou banco, pai, ele gritava quando exames eram necessários. O abandono na BR-116 foi o ato final de uma série de crueldades. Ali, sob as estrelas daquela noite fria, o casal de idosos permanecia unido pelo mesmo amor que começou em um baile de igreja, enquanto o filho que eles tanto amaram seguia sua vida, ignorando que o verdadeiro sucesso de um homem se mede pela forma como ele honra aqueles que lhe deram a vida. O desespero de Dorinha atingiu o ápice quando o último carro acelerou, deixando-a de joelhos na poeira vermelha da BR-116. O silêncio da estrada parecia zombar de sua dor, enquanto a lembrança do chá de guaco que ela sugerira para a tosse de Antônio agora soava como uma ironia cruel diante da gravidade da situação. Horas antes, o desmaio do marido na sala fora o gatilho para a fúria irracional de Ricardo, que no meio do caminho ao hospital, permitiu que algo dentro de si se quebrasse de vez. Em um surto de egoísmo e ingratidão, ele despejou insultos sobre os pais, culpando-os por cada fracasso de sua própria vida, antes de abandoná-los à própria sorte naquela imensidão asfáltica. Agora, sob o sereno frio da meia-noite, a esperança de Dorinha parecia ter se apagado junto com as luzes traseiras daquele último veículo que se recusou a parar. Sentindo o peso da exaustão, Dorinha se arrastou de volta para o lado de Antônio. Ele, mesmo debilitado, estendeu a mão trêmula para tocar o ombro da esposa, oferecendo o único conforto que lhe restava, sua presença. Eles se abraçaram contra o frio cortante, dois idosos esquecidos pelo mundo em uma vala comum de indiferença. O relógio de pulso de Antônio marcava pouco mais de 00:15, já eram mais de 6 horas de exposição ao tempo e ao medo. Dorinha vigiava a cada inspiração irregular do marido, colocando a mão em seu peito para sentir o pulsar fraco da vida. O frio tornava-se insuportável, e nem mesmo a segunda blusa retirada da mala velha conseguia conter os tremores que sacudiam o corpo da mulher de 73 anos. Quando novos faróis surgiram ao longe, Dorinha nem sequer teve forças para se levantar. Ela apenas observou a luz crescer, esperando o vácuo de mais um motor passando direto. No entanto, para seu espanto, o Gol branco antigo diminuiu a marcha e parou completamente a poucos metros da mala xadrez. O coração de Dorinha disparou em um misto de pavor e prece. A porta se abriu, revelando um homem jovem de fisionomia simples e olhar atento, vestindo uma camisa de flanela.
Ele se aproximou com cautela, perguntando se estava tudo bem com uma voz que carregava uma doçura que os idosos não ouviam há muito tempo. Aquela abordagem gentil foi a primeira rachadura na muralha de gelo que o abandono havia construído ao redor de Dorinha. Ao ouvir o relato de que o próprio filho os havia deixado ali, o jovem, que se apresentou como Rafael, deixou transparecer uma indignação profunda. O choque em seu rosto ao entender que Antônio precisava de um hospital e fora descartado como entulho foi o que motivou sua ação imediata. Sem hesitar, ele ergueu o corpo frágil de Antônio, que parecia não pesar nada devido à doença, e o acomodou no banco de trás do carro com o cuidado de quem carrega um tesouro. Rafael ligou o aquecimento do veículo no máximo, e o calor que começou a circular foi o primeiro sinal de que a provação física de Dorinha estava chegando ao fim. O destino era a Santa Casa de Caruaru, a 20 quilômetros dali, em uma corrida contra o tempo e a pneumonia que avançava. Dentro do carro, o alívio de Dorinha transbordou em lágrimas de gratidão pura. Rafael observava pelo retrovisor a fragilidade do casal, ainda incrédulo com o fato de centenas de motoristas terem passado por ali durante 6 horas sem mover um dedo. Ele admitiu com humildade que quase não parou também, cansado da rotina exaustiva de trabalho, mas que algo mais forte, uma intuição quase espiritual, o fizera retornar. Dorinha, acariciando os cabelos brancos de Antônio, sussurrou que tudo na vida tinha um propósito e que escolhia acreditar na bondade de Deus, mesmo após ter sido traída pelo próprio sangue. A fé daquela mulher, inabalável sob as cinzas da humilhação, tocou o coração do motorista de forma indelével. Rafael revelou então o motivo de sua sensibilidade: ele fora criado pela avó após a morte prematura de sua mãe. Contou como aquela mulher forte lavara roupa para fora e passará privações para lhe dar dignidade e estudo. Ela falecera no ano anterior vítima de câncer, e Rafael estivera ao seu lado até o último suspiro. Ao ouvir isso, Dorinha sentiu que não era apenas um desconhecido que os resgatava, mas um neto enviado pela vida para retribuir o amor que o filho deles havia negado. Ela está olhando por você lá de cima, disse Dorinha, tocando o ombro do jovem. Naquele momento, as luzes da cidade de Caruaru começaram a brilhar no horizonte, sinalizando que a ajuda médica estava finalmente ao alcance das mãos. Rafael não se limitou a deixá-los na porta do hospital, ele assumiu a responsabilidade por aquelas 2 vidas. Ao estacionar na emergência da Santa Casa, correu para buscar uma cadeira de rodas e amparou seu Antônio com uma paciência de filho. Dorinha, ainda segurando a mala velha, sentia as pernas fraquejarem sob o peso do cansaço e da descarga emocional. Na recepção, o contraste entre a compaixão de Rafael e a frieza institucional foi imediato. Uma enfermeira, visivelmente sobrecarregada e endurecida pela rotina, mal levantou os olhos para notar o estado crítico do idoso, exigindo documentos e o preenchimento de fichas burocráticas enquanto Antônio lutava por cada grama de oxigênio. O clima na recepção tornou-se tenso quando a enfermeira insistiu na ordem de chegada, ignorando a palidez e os espasmos de dor de Antônio. Rafael, tomado por uma raiva protetora, tentou argumentar sobre a urgência, mas Dorinha, com a sabedoria de quem já havia sofrido o suficiente naquela noite, pediu calma. Eles foram para as cadeiras de plástico duro, onde o cheiro de desinfetante e o som de outras dores preenchiam o ar. Ali, na sala de espera lotada, Rafael sentou-se ao lado deles e pegou a ficha das mãos trêmulas de Dorinha, preenchendo cada campo com cuidado enquanto ela vigiava o sono irregular e pesado de seu marido. A imagem de Rafael preenchendo aquela ficha médica era prova viva de que a família não é apenas uma questão de genética, mas de escolha e cuidado. Enquanto esperavam, Dorinha observava as veias saltadas nas mãos de Antônio e lembrava-se de todas as vezes que aquelas mãos construíram móveis para sustentar o filho que os abandonara. A ingratidão de Ricardo doía, mas a presença de um estranho disposto a perder sua noite de descanso para ajudá-los servia como um bálsamo. O hospital estava agitado, cheio de ruídos e urgências, mas para aquele trio, o tempo parecia ter parado em um limbo de expectativa e oração silenciosa. Finalmente, o nome de Antônio foi chamado. Rafael ajudou a empurrar a cadeira de rodas até o consultório, recusando-se a ir embora até saber o diagnóstico. A jornada que começara com um abandono cruel em uma estrada deserta agora encontrava um porto seguro na solidariedade. Dorinha olhou para Rafael uma última vez antes de entrar na área restrita, e em seus olhos não havia mais o terror da BR-116,
mas a paz de quem redescobriu a humanidade no lugar mais improvável. Naquela madrugada, a lição era clara: enquanto alguns destroem os laços de sangue por egoísmo, outros tecem laços de alma por puro amor, provando que ninguém está verdadeiramente sozinho quando a bondade decide parar e estender a mão. Aguenta firme, meu velho. Já estamos no hospital e logo você vai ser atendido, sussurrou Dorinha, tentando infundir uma coragem que ela mesma mal possuía. No entanto, o relógio na parede da recepção parecia zombar da urgência da vida. 30 minutos se transformaram em 1 hora de espera angustiante. Rafael, movido por uma indignação crescente, interpelou a enfermeira novamente, apenas para receber a mesma resposta gélida de que deveriam aguardar a ordem de chegada. Dorinha, acostumada com a invisibilidade imposta aos idosos nas filas da vida, observava o asfalto emocional sob seus pés ruir, até que o silêncio da sala de espera foi estilhaçado por uma tosse violenta e desesperada de Antônio. Quando ele afastou a mão da boca, o vermelho vivo do sangue manchando sua pele desencadeou o pânico real. O tempo de esperar havia acabado e a emergência agora era uma questão de vida ou morte. O caos se instalou no corredor quando Rafael gritou por socorro, fazendo com que a indiferença da equipe médica se transformasse em correria frenética. Prepara a sala 2. Chama o Dr. Henrique agora, ordenou a enfermeira, enquanto Antônio era colocado em uma maca e engolido pelas portas duplas da unidade de tratamento intensivo. Dorinha foi impedida de seguir, restando-lhe apenas o vazio do corredor e o abraço solidário de Rafael, que se tornou seu único pilar em um mundo que desmoronava. 52 anos de uma vida compartilhada, de cafés da manhã silenciosos e histórias repetidas com carinho, pareciam estar por um fio. O medo de perder o companheiro de toda uma jornada era uma dor física, um aperto no peito que nem as lágrimas mais pesadas conseguiam aliviar, enquanto ela se perguntava como seria o amanhã sem a voz rouca de seu Tunico. As horas seguintes arrastaram-se como séculos, mas Rafael não arredou o pé, permanecendo como uma sentinela silenciosa ao lado daquela mãe desamparada. Por volta das 3:30 da manhã, o Dr. Henrique finalmente apareceu, trazendo consigo o veredito: Antônio estava estável, mas enfrentava uma infecção pulmonar gravíssima, com suspeita de tuberculose. O tratamento seria longo e exigiria internação rigorosa, mas havia uma centelha de esperança. Quando Dorinha finalmente pôde entrar no quarto, viu o marido conectado a fios e aparelhos, parecendo ainda menor sob os lençóis brancos. Ela segurou sua mão, ainda quente e viva, e fez uma promessa silenciosa de que não o abandonaria, beijando sua testa com a devoção de quem protege o último tesouro que lhe restou na terra. Ao sair do quarto, a exaustão finalmente cobrou seu preço, e o peso da traição de Ricardo caiu sobre os ombros de Dorinha com a força de uma avalanche. Rafael, percebendo que ela não comia há quase 20 horas, desde aquele último e amargo café na casa do filho, insistiu para que fossem até uma lanchonete próxima. Relutante em deixar o hospital, mas convencida de que precisava de forças para lutar por Antônio, ela cedeu. Caminharam 2 quadras sob o céu gélido da madrugada, carregando a mala xadrez que continha todos os seus pertences terrenos. O cheiro de pão na chapa e o calor do café com leite foram pequenos luxos que trouxeram um conforto momentâneo para uma alma que havia sido jogada no acostamento da vida poucas horas antes. Sentados naquela lanchonete simples, Rafael compartilhou as cicatrizes de sua própria história, revelando que cuidara da avó até o fim, enfrentando a ganância de parentes que só apareceram para disputar a herança. Quando a gente pode dar, todo mundo quer; quando a gente precisa, ninguém aparece, lamentou Dorinha, vendo no jovem o neto que o sangue não lhe dera, mas que a vida providenciara. Ela tentou, por um instinto materno residual, buscar explicações para a transformação de Ricardo, lembrando do menino doce que a abraçava antes da escola, mas a realidade do asfalto laranja da BR-16 era uma prova irrefutável de que aquele filho não existia mais. O choro de Dorinha não era apenas por si, mas pelo luto de um filho vivo que morrera em caráter. Foi então que o impensável aconteceu. Rafael, um estranho que cruzara seu caminho em uma estrada deserta, ofereceu o que o próprio filho lhe negara. A senhora pode ficar na minha casa. Tem um quarto sobrando e a senhora fica lá enquanto seu Antônio estiver internado, disse ele, com a naturalidade de quem oferece um copo de água. Dorinha, em choque, tentou recusar, temendo abusar de tamanha bondade, mas Rafael foi firme em seus princípios ensinados pela avó.
Ele explicou que ter um teto e comida era um privilégio que deveria ser compartilhado com quem necessitava. A generosidade desinteressada daquele homem era o maior milagre que Dorinha já testemunhara, provando que a humanidade ainda respira em corações que escolhem não ignorar a dor alheia. Eu não sei como agradecer, disse ela, com a voz embargada e as lágrimas lavando o rosto marcado pelo tempo. Rafael apenas pediu que ela aceitasse, pois ajudar era o certo a se fazer. Naquele momento, dentro de uma lanchonete de madrugada, um novo pacto de família foi selado, não por registros civis ou laços sanguíneos, mas por um reconhecimento mútuo de dignidade. Dorinha percebeu que, embora tivesse perdido sua casa e o amor de seu filho biológico, ela havia ganhado um aliado improvável na batalha pela sobrevivência. Um mundo, que horas antes parecia um deserto hostil e escuro, agora ganhava contornos de solidariedade e proteção sob a luz fraca das lâmpadas de LED da cidade. Ao retornarem ao hospital, Dorinha sentiu que o peso em seu peito havia diminuído, substituído por uma determinação renovada. Ela entrou no quarto de Antônio uma última vez naquela noite, observando seu rosto agora mais tranquilo sob o efeito dos sedativos. Ela sussurrou palavras de amor ao seu ouvido, prometendo que tudo ficaria bem e que eles teriam um lugar para recomeçar. A mala xadrez, antes um símbolo de sua desgraça e desabrigo, agora repousava ao seu lado como testemunho de uma transição, do abandono para o acolhimento. Ela sabia que os dias seguintes seriam difíceis, mas o medo absoluto da estrada deserta havia sido dissipado pela luz de um Gol branco antigo. A traição de Ricardo ainda queimava como uma brasa, mas Dorinha decidiu que não permitiria que o ódio consumisse o pouco que lhe restava de saúde. Ela olhou para Rafael, que esperava pacientemente no corredor, e viu nele a personificação da esperança que ela julgava perdida. Como uma costureira habilidosa, a vida estava começando a remendar os farrapos de sua existência, costurando novos fios de afeto onde a ingratidão havia rasgado o tecido da família. O sacrifício de décadas de trabalho duro, as mãos calejadas de Antônio e as noites sem sono de Dorinha não foram em vão, eles haviam plantado bondade no mundo, e agora colhiam essa mesma bondade através das mãos de um estranho. Eu vou ficar bem, meu amor. Rafael vai cuidar de mim enquanto você se recupera, disse ela a Antônio, antes de se retirar para o merecido descanso. Enquanto se afastava do hospital acompanhada por seu novo protetor, Dorinha olhou para o céu que começava a dar os primeiros sinais do amanhecer. O sol que se pusera em laranja sobre a rodovia agora se preparava para nascer novamente, trazendo a promessa de um novo capítulo. A estrada deserta ficará para trás, e embora o caminho para a cura ainda fosse longo, eles não estavam mais sozinhos. A verdadeira família, Dorinha descobriu, é aquela que nos encontra quando todos os outros nos deixam partir. A gente achou um anjo no meio do caminho, sussurrou Dorinha enquanto o sol de Caruaru pintava o horizonte de dourado, sinalizando o fim daquela noite interminável. No banco de trás do carro de Rafael, ela finalmente permitiu que a exaustão a vencesse, mergulhando em um sono profundo e restaurador. Ao despertar, encontrou-se em um quarto simples, onde o aroma de lençóis limpos e a luz suave que entrava pela janela contrastavam violentamente com o asfalto frio da rodovia. Rafael, com a naturalidade de quem cuida de sua própria família, preparava um café da manhã generoso, oferecendo não apenas alimento, mas a dignidade de uma mesa posta com carinho, um gesto que Dorinha não experimentava há meses sob o teto de seu próprio filho. Durante a refeição, Rafael compartilhou as cicatrizes de sua solidão, revelando que a casa onde moravam era o legado de sua avó, a quem ele escolhera cuidar em detrimento de um relacionamento egoísta. Aquela confissão criou um elo imediato de compreensão entre eles, eram almas que conheciam o valor do cuidado e a dor da renúncia. Logo após, seguiram para o hospital, onde Antônio já apresentava sinais claros de melhora. O reencontro do casal foi marcado por um abraço cauteloso entre soros e aparelhos, mas iluminado pela presença de Rafael, a quem Antônio agradeceu com uma mão trêmula e firme, reconhecendo que aquele jovem, em poucas horas, fizera mais por eles do que o sangue de seu próprio herdeiro. O diagnóstico médico trouxe um alívio temperado pela responsabilidade. Antônio teria alta em poucos dias, mas enfrentaria 6 meses de um tratamento rigoroso que não admitia falhas. Diante da incerteza de não terem para onde ir, a voz de Rafael surgiu como um porto seguro. Vocês vão ficar na minha casa o tempo que precisarem. Aquela oferta transformou a internação em um período de transição esperançosa.
Nos dias que se seguiram, a rotina no hospital ganhou cores novas com as visitas diárias de Rafael, que trazia frutas, revistas e um senso de pertencimento que os idosos julgavam ter perdido para sempre na beira da BR-116. No quarto dia de internação, Rafael revelou um plano que ia além do simples abrigo. Ele desejava devolver a Antônio e Dorinha a autonomia roubada. Propôs um emprego leve para Antônio na oficina onde trabalhava, aproveitando sua experiência com marcenaria para pequenos reparos e organização. Para Dorinha, articulou uma parceria com um ateliê de costura, permitindo que ela trabalhasse em casa, no seu próprio ritmo. "Por que você está fazendo tudo isso?" questionou ela, incrédula. A resposta de Rafael foi um bálsamo para sua alma ferida. "Porque vocês merecem e porque, sendo sincero, vocês me fazem companhia." Naquela noite, Dorinha compreendeu que a vida havia lhes tirado um filho de sangue para lhes dar um filho de alma. A alta hospitalar de Antônio no sexto dia foi celebrada como um novo nascimento. Rafael preparou a casa com flores e roupas novas, eliminando qualquer vestígio da miséria que os cercava na estrada. Ao entrarem no quarto de hóspedes, Antônio e Dorinha sentiram que o recomeço, embora tardio, era real e sólido. "A gente está começando de novo aos 76 anos, e está tudo bem", sussurrou Antônio enquanto segurava a mão de sua esposa. Pela primeira vez em muito tempo, o sono do casal foi habitado pela paz e não pelo medo, enquanto o som da respiração ritmada um do outro servia como a trilha sonora de uma vida que se recusava a se apagar. As semanas seguintes consolidaram uma dinâmica familiar orgânica e vibrante. Antônio redescobriu o prazer de ser útil na oficina de seu Manuel, onde sua sabedoria manual era respeitada, apesar das limitações físicas. Dorinha, por sua vez, transformou a sala de Rafael em um pequeno ateliê, onde o barulho da costura e os bordados em toalhas traziam não apenas alguns trocados, mas a sensação de dignidade recuperada. Rafael voltava do trabalho para encontrar o jantar pronto e a casa cheia de histórias, rindo das anedotas de Antônio e saboreando os temperos de Dorinha, que cozinhava como uma forma silenciosa de gratidão infinita. A convivência flutuava entre a gratidão e a funcionalidade, mas Dorinha, sempre atenta e zelosa, começou a nutrir uma preocupação legítima. Ela observava a juventude de Rafael e temia que a presença de dois idosos pudesse cercear a liberdade do rapaz em reconstruir sua própria vida sentimental. "Ele precisa de espaço para arrumar uma namorada. E como vai fazer isso com dois velhos morando aqui?" ponderou ela em uma conversa particular com Antônio. O desejo de não ser um fardo para quem o salvara começou a impulsionar a busca silenciosa por um pequeno quartinho que pudessem alugar com a renda modesta de seus novos trabalhos. Apesar do plano de partida, o vínculo emocional com a casa de Rafael era inegável. Antônio sentia-se afeiçoado ao rapaz como se ele fosse o filho que Ricardo nunca conseguiu ser. As conversas sobre futebol e as trocas de experiências sobre ferramentas criaram uma ponte entre gerações que preenchia o vazio deixado pela morte da avó de Rafael. No entanto, a ética de Dorinha falava mais alto. Ela não queria que a bondade do jovem se transformasse em uma obrigação eterna. Eles começaram a economizar cada centavo dos bordados e das diárias da oficina, planejando um futuro onde pudessem caminhar com as próprias pernas, sem nunca esquecer a mão que os puxou do abismo. A ingratidão de Ricardo permanecia como uma cicatriz distante, mas já não definia mais o presente deles. Dorinha e Antônio descobriram que a velhice não precisa ser um sinônimo de descarte, desde que haja empatia no olhar de quem nos rodeia. Eles aprenderam que o conceito de casa não está nos tijolos da residência que venderam para ajudar o filho ingrato, mas na segurança de saber que alguém se importa se você respirou bem durante a noite. A pequena casa de Rafael, com seus 2 quartos e sua cozinha americana, tornou-se o cenário de um milagre cotidiano onde o amor era a moeda de troca e o respeito era o fundamento. "Enquanto eu tiver você, está tudo bem. E agora temos o Rafael também", concluiu Antônio, abraçando a esposa antes de dormir. Eles entenderam que a vida, em sua estranha forma de equilibrar as contas, lhes enviará um anjo quando o deserto parecia o fim da linha. O recomeço do zero, aos 76 anos, não era uma sentença de derrota, mas um privilégio de quem teve a coragem de acreditar na bondade humana uma última vez.
Naquela noite, a paz reinou absoluta, e os sonhos de Dorinha já não eram mais povoados por estradas desertas, mas por fios coloridos de costura e pelo brilho nos olhos de um rapaz que lhes devolveu o direito de existir. É como ter um filho de novo, mas dessa vez um que realmente se importa, confidenciou Dorinha a Antônio, enquanto preparava o estrogonofe favorito de Rafael. Decididos a não abusar da bondade do jovem, os idosos o chamaram para uma conversa séria após o jantar, sugerindo que era hora de procurarem um lugar próprio para que ele pudesse retomar sua privacidade e construir sua própria família. Rafael, no entanto, interrompeu as justificativas com a voz embargada pela emoção. Vocês não estão atrapalhando, vocês estão me salvando. Ele revelou que, antes daquela noite na BR-16, sua vida era um vazio de solidão e falta de propósito, e que o cheiro de café fresco e as conversas ao fim do dia haviam devolvido a ele a razão para acordar todas as manhãs com alegria. A afirmação de Rafael de que família não abandona a família ressoou na cozinha como um manifesto de amor puro, estabelecendo um contraste doloroso com a traição que sofreram meses atrás. O tempo passou, trazendo estabilidade e saúde. Antônio recuperou-se plenamente da tuberculose, Dorinha prosperava em suas costuras e Rafael fora promovido a supervisor na oficina. A casa, agora reformada e cheia de vida, era o cenário de uma felicidade que parecia inabalável, até que o telefone de Dorinha vibrou com um nome que ela acreditava ter enterrado: Ricardo. O silêncio que se seguiu ao toque do celular carregava o peso de 2 meses de abandono absoluto e uma mágoa que ainda não havia cicatrizado completamente. Ao atender, Dorinha ouviu a voz baixa e envergonhada do filho pedindo desculpas, mas a raiva subiu-lhe à garganta com uma força inesperada. Ela o confrontou sobre o fato de seu pai quase ter morrido na beira da estrada enquanto ele levava 2 meses para manifestar qualquer arrependimento. Ricardo tentou justificar-se com vergonha, oferecendo que voltassem para sua casa sob a promessa de um cuidado que ele nunca soube dar. A risada amarga de Dorinha cortou a linha. Que casa, Ricardo? Onde a gente era um peso. Você teve 52 anos de chances para nos amar e jogou tudo fora. Ao desligar, suas mãos tremiam, e o abraço de Antônio foi o único lembrete de que o perdão não é uma obrigação diante de tamanha crueldade. Rafael, ao saber da ligação, manteve a cautela característica de quem conhecia a dor do abandono, alertando que arrependimentos sinceros não costumam tardar tanto tempo. Ele acolheu a confusão de Dorinha, que, apesar de tudo, ainda carregava o coração de mãe que anseia pelo melhor de sua cria. No entanto, a persistência de Ricardo não parou em telefonemas ignorados. Numa quinta-feira, a campainha tocou e Dorinha deu de cara com um homem transformado. Ricardo estava magro, com olheiras profundas e roupas amarrotadas, uma sombra do empresário arrogante que os expulsara da van sob o sol escaldante da BR-116. A surpresa da visita pessoal paralisou a sala, trazendo de volta o cheiro da poeira da estrada. Antônio, ao ver o filho, endureceu o semblante e questionou o que ele buscava ali após tanta negligência. Ricardo, com lágrimas que pareciam reais e pesadas, confessou ter contratado um detetive para localizá-los, descobrindo com humilhação que um completo estranho fizera o papel que lhe cabia por direito e dever. Ele relatou como sua vida havia desmoronado desde o abandono. Patrícia pedirá o divórcio por não conseguir conviver com um homem capaz de tal ato, e seus próprios filhos agora o olhavam com uma confusão dolorosa. A casa grande e a oficina próspera tornaram-se túmulos de silêncio e culpa, onde cada cômodo gritava o nome dos pais que ele descartara como entulho. Eu mereço todo o ódio que vocês sentem por mim, desabafou Ricardo, cobrindo o rosto com as mãos enquanto seus ombros tremiam em soluços. Dorinha, com a doçura que nunca a abandonou, corrigiu dizendo que o que sentiam era tristeza e decepção, sentimentos muito mais profundos e silenciosos que o ódio. Ricardo explicou que, no momento do abandono, estava sufocado pelo estresse financeiro e pelas reclamações da esposa, descontando sua frustração nas únicas pessoas que realmente o amavam sem condições. Ele implorava por uma oportunidade de consertar o inconsertável, prometendo uma mudança que o tempo e a dor pareciam ter forjado à força em seu caráter. O ambiente na sala era tenso, uma mistura de memórias felizes da infância de Ricardo e o trauma recente do acostamento deserto. Antônio permanecia de braços cruzados, uma barreira de proteção entre a esposa e o filho que os ferira. Ele lembrou a Ricardo que o perdão não apaga o fato de que eles poderiam ter morrido naquela noite se Rafael não tivesse parado seu gol antigo.
A dívida de gratidão que tinham com o estranho era agora um muro que Ricardo não sabia como escalar. O filho chorava não apenas pela perda dos pais, mas pela perda de sua própria dignidade e da admiração de seus filhos, que agora sabiam da mancha indelével em sua história. Dorinha olhava para o filho e via, por trás das olheiras, o menino que ela amamentara e cuidara com tanto sacrifício. O conflito interno era dilacerante, o desejo de acolher e o medo de ser novamente humilhada. Ela questionou se as pessoas realmente mudavam ou se Ricardo estava apenas fugindo da solidão que ele mesmo criará. Rafael chegou do mercado naquele instante e a presença dele, jovem e íntegra, serviu como um espelho para Ricardo. Ali estava o homem que, sem nenhum laço de sangue, agira com a nobreza que o filho biológico falhara em demonstrar. O encontro de olhares entre o filho que abandonou e o filho que acolheu foi um momento de silêncio absoluto e cortante. Ricardo admitiu sua pequenez diante de Rafael, reconhecendo que a bondade do estranho era o que mantinha seus pais vivos. Ele não pediu que eles saíssem dali imediatamente, mas implorou apenas para que não fechassem totalmente a porta de suas vidas. Ele queria reconquistar o direito de ser chamado de filho, mesmo sabendo que o caminho seria longo e pavimentado por provas constantes de mudança. Dorinha sentiu que a cicatriz em seu coração começava a pulsar de uma forma diferente. Não era mais apenas dor, mas a possibilidade de uma redenção que começava pelo reconhecimento da própria miséria humana. Naquela noite, após Ricardo partir, a casa de Rafael voltou ao seu silêncio acolhedor, mas algo havia mudado. Dorinha e Antônio sentaram-se no sofá, processando a tempestade emocional que acabará de passar. Eles entenderam que o perdão é um processo, não um evento, e que embora o sangue os ligasse a Ricardo, o amor e a gratidão os prendiam a Rafael. A lição da BR-116 estava completa. A família é onde o coração encontra repouso e segurança. Eles decidiram que dariam a Ricardo a chance de provar sua mudança, mas que seu verdadeiro lar, aquele construído sobre a rocha da compaixão inesperada, continuaria sendo sob o teto daquele que parou o carro quando o resto do mundo decidiu seguir viagem. Dorinha sentiu o coração apertar ao observar o sofrimento genuíno estampado no rosto de Ricardo, mas as lembranças do frio e do pavor daquela noite na estrada ainda ecoavam em sua mente como um aviso. Quando questionado sobre suas intenções, o filho revelou um gesto concreto de redenção. Havia alugado uma pequena casa, com quintal e 2 quartos, registrando-a no nome dos pais para garantir que jamais ficassem desamparados novamente. Ele implorava por uma última chance de provar que poderia ser o homem que eles criaram para ser, oferecendo não apenas um teto, mas uma segurança financeira que, embora modesta devido à crise em seus negócios, representava o primeiro passo de uma longa caminhada em busca do perdão. A chegada de Rafael à sala trouxe uma tensão imediata, com o jovem protetor encarando o homem que abandonara os próprios pais com um desprezo visível em seus punhos cerrados. Ricardo, no entanto, não recuou diante do julgamento, admitindo sua culpa e explicando detalhadamente como o estresse e a raiva o cegaram até o momento em que acelerou a van, deixando o arrependimento consumi-lo em cada noite de insônia que se seguiu. O silêncio que preencheu o ambiente era denso, carregado pelas expectativas de 3 almas que buscavam entender se a mudança de Ricardo era fruto de um remorso verdadeiro ou apenas do medo da solidão que o divórcio e o desprezo dos filhos lhe impuseram. Rafael, sempre prático e zeloso, exigiu ver a casa antes que qualquer decisão fosse tomada, conduzindo todos em uma inspeção que servia como um teste de fidelidade às promessas de Ricardo. O imóvel, situado em um bairro tranquilo de Caruaru com um portão azul e um pé de manga no quintal, revelou-se um refúgio digno e organizado. Ao entregar o envelope com a escritura e o comprovante de depósito, Ricardo selou seu compromisso de nunca mais vê-los como um peso. Dorinha percorreu os cômodos tocando as paredes, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar, o dilema entre a segurança garantida pelo anjo que os resgatara e a esperança incerta de recuperar o filho que se perderá pelo caminho. Embora Rafael tenha oferecido sua própria casa como um lar eterno de carinho e proteção, Dorinha olhou para o filho e escolheu o caminho da reconciliação, não por ingenuidade, mas pela necessidade de não carregar a dúvida eterna sobre a capacidade de mudança de Ricardo. Antônio, segurando a mão da esposa, concordou com a decisão, reafirmando que a família é um laço que não se desfaz nem mesmo diante das maiores tormentas. O choro libertador de Ricardo, ao cair de joelhos no chão da nova sala, foi o marco zero de uma nova era,
onde a condição para o convívio não seria mais o dinheiro, mas a presença constante e o resgate dos laços com os netos. A sabedoria de Dorinha brilhou ao incluir Rafael na nova configuração familiar, garantindo que ele jamais deixasse de ser considerado um filho. Ela reconheceu que, embora Ricardo fosse o filho de sangue, Rafael era o filho de coração que completava o círculo de afeto que a traição quase destruíra. O aperto de mãos entre os dois homens, antes rivais no campo da moralidade, simbolizou o início de uma trégua necessária para o bem-estar dos idosos. Naquele momento, o Hospital Santa Casa e o acostamento da BR-116 tornaram-se memórias distantes, substituídas pela promessa de jantares compartilhados e de uma família que agora possuía dois pilares de sustentação. A mudança ocorreu no fim de semana seguinte, em um esforço conjunto onde Rafael e Ricardo trabalharam lado a lado carregando móveis e organizando a cozinha. Entre a montagem de um guarda-roupa e outro, Ricardo questionou a natureza do afeto de Rafael pelos seus pais, ouvindo uma resposta que o calou. O que começara como pena transformará-se em amor real, aquele que se preocupa com o riso e com a existência do outro. Essa revelação serviu como uma lição final para Ricardo sobre o que significa verdadeiramente cuidar de alguém, incentivando-o a não desperdiçar a segunda chance que a vida e a generosidade de seus pais lhe concederam de forma tão misericordiosa. O primeiro almoço na casa nova, com arroz, feijão e frango assado, trouxe a Dorinha uma sensação de paz que ela julgava ter perdido para sempre. A mesa para 4 pessoas era o símbolo de uma vitória silenciosa sobre o abandono. Quando os netos, Pedro e Lucas, chegaram e se jogaram nos braços da avó com a saudade acumulada de meses, o ciclo de cura parecia se completar. Dorinha explicou a ausência com a delicadeza necessária, prometendo que nunca mais sumiriam e que a nova casa teria sempre um quarto reservado para as brincadeiras e o carinho que apenas os avós sabem proporcionar de forma tão plena. A sinceridade cruel das crianças, ao perguntarem se seriam abandonados de novo, serviu como um lembrete para Ricardo sobre a gravidade de seus atos passados. Ele observava de longe, com o coração apertado, a facilidade com que seus pais perdoavam e acolhiam, sentindo um misto de vergonha e gratidão profunda. Antônio, agora com a cor recuperada e o semblante leve, brincava com os meninos, mostrando que a dignidade recuperada através do trabalho na oficina e do novo lar lhe devolvera vitalidade. A casa de Portão Azul não era apenas um endereço, mas o monumento de uma família que aprenderá a se reconstruir a partir dos escombros da ingratidão. Apesar do clima de celebração, Dorinha percebeu uma sombra de tristeza nos olhos de Rafael, que observava a cena familiar encostado na parede da sala. Ela se aproximou dele com a sensibilidade de quem conhece cada nuance daquele que a salvou, questionando o que o incomodava em um momento de tanta alegria. Rafael, embora feliz por ver os idosos reestruturados, sentia o peso do silêncio que agora habitaria sua própria casa, o vazio deixado pelo café da manhã compartilhado e pelas histórias de Antônio. Ele entendia que sua missão fora cumprida, mas o custo emocional de se despedir de quem se tornará sua família era uma dor que ele tentava esconder sob um sorriso discreto. Você nunca vai estar sozinho, Rafael. Esta casa é sua tanto quanto nossa, garantiu Dorinha, percebendo que a maior riqueza daquela jornada não foi a casa alugada ou o dinheiro depositado, mas a criação de uma rede de amor que transcendia a biologia. O sol que agora brilhava sobre o quintal com o pé de manga era o mesmo que vira o abandono na estrada, mas agora ele iluminava um recomeço sólido. A história de Dorinha e Antônio terminava não apenas com um teto sobre suas cabeças, mas com a certeza de que, entre o filho que errou e o estranho que amou, eles haviam tecido uma tapeçaria de perdão que os protegeria de qualquer frio que a vida pudesse trazer novamente. Eu vou sentir falta de vocês, a casa vai ficar tão vazia de novo, suspirou Rafael, revelando a vulnerabilidade de quem havia encontrado nos idosos o colo que a vida lhe negara precocemente. Dorinha, com um sorriso maternal, selou o destino daquela nova configuração familiar com uma ordem carinhosa. Jantares de sexta-feira eram obrigatórios, e ele estava intimado a trazer uma namorada na próxima vez. O que começou como um resgate na beira de uma estrada deserta floresceu em uma rotina de afeto, onde Ricardo visitava 3 vezes por semana, redescobrindo o prazer de ouvir as histórias de Antônio, enquanto Rafael mantinha a tradição das sextas, transformando o dominó e a conversa jogada fora no alicerce de uma vida compartilhada.
A promessa de Dorinha de que Rafael encontraria alguém especial concretizou-se na figura de Amanda, uma professora de olhos gentis que se encantou pela nobreza do rapaz ao saber que ele dedicava suas noites aos idosos que resgatara. Ao conhecê-los, Amanda percebeu que aquele não era apenas um gesto de caridade, mas a fundação de um lar real. Ela aceita vocês na minha vida, sussurrou Rafael, emocionado ao perceber que o amor de sua vida valorizava o cuidado com os mais velhos tanto quanto ele. Dorinha sentiu os olhos marejarem ao ver que seus dois meninos, o de sangue, em busca de redenção, e o de alma, em busca de companhia, estavam finalmente trilhando caminhos de felicidade e paz. 6 meses após a mudança para a casa de Portão Azul, o cenário era de celebração absoluta para o aniversário de 53 anos de casamento de Dorinha e Antônio. A casa estava cheia, unindo Ricardo e sua esposa Patrícia, que retornará ao lar após testemunhar a mudança genuína do marido, aos netos e ao casal Rafael e Amanda. A mesa, posta com a toalha branca e flores colhidas no pequeno jardim, exalava o perfume de receitas feitas com 2 dias de antecedência, simbolizando que cada prato era um tributo à sobrevivência e ao renascimento daquela família que a tragédia tentou, mas não conseguiu, destruir. O brinde de Antônio foi o ponto alto da tarde, uma declaração de amor que atravessou 5 décadas de provações. Ele relembrou que casaram jovens, sem nada além um do outro, e que aquele amor foi o combustível para suportar a perda da casa, a doença e o abandono. Ao olhar para Ricardo, Antônio ofereceu a lição final sobre o perdão, reconhecendo a coragem do filho em admitir o erro e buscar a mudança. Voltando-se para Rafael e Amanda, reafirmou que família é uma escolha baseada na presença e na entrega sem expectativas, elevando o jovem mecânico ao status de filho legítimo perante todos os presentes, sob o som dos copos batendo em uma celebração à vida. Dorinha também tomou a palavra, relembrando o pavor daquela noite fria na BR-116, quando acreditou que o asfalto laranja seria seu último leito. A gente não morreu, a gente renasceu, afirmou com convicção, olhando nos olhos de Ricardo e declarando seu perdão total para libertar o próprio coração de qualquer mágoa residual. Ela agradeceu a Rafael por ser o anjo enviado para salvá-los todos os dias e pediu a Amanda que cuidasse bem daquele coração de ouro. O almoço seguiu com o cheiro de manga madura no ar e o som do riso das crianças no quintal, provando que a dignidade e a alegria podem ser reconstruídas mesmo quando tudo parece perdido. A reconciliação entre pai e filho ganhou um novo capítulo profissional quando Ricardo propôs a Antônio uma sociedade em uma marcenaria ao lado de sua oficina. A ideia de transformar o talento manual de Antônio em um negócio de móveis planejados trouxe um brilho novo aos olhos do idoso, que viu na proposta não apenas uma ocupação, mas o resgate da parceria que deveria ter existido desde sempre. Dorinha assentiu com um sorriso, compreendendo que o trabalho lado a lado curaria as feridas remanescentes de Ricardo, permitindo que ele provasse seu valor através da construção de algo novo e sólido, tal qual a relação que agora florescia entre eles. Após as despedidas, com a promessa de Rafael de voltar para a muqueca do próximo fim de semana, Dorinha e Antônio ficaram sozinhos na varanda, assistindo ao pôr do sol que outrora fora sinal de medo, mas que agora era apenas o prenúncio de uma noite tranquila. Sentados de mãos dadas, eles refletiram sobre a ironia de terem perdido a casa e o dinheiro para ganharem sabedoria e uma família ampliada. O perdão a Ricardo não era um peso, mas a chave para viver o presente sem as correntes do passado. Dorinha via nos olhos do filho uma mudança real, e Antônio compartilhava da mesma percepção, sentindo que a paz finalmente havia se estabelecido em seus corações. Eu te amo mais hoje do que ontem e menos do que amanhã, repetiu Antônio, usando a frase que acompanhava o casal há décadas. Dorinha sorriu, encostando a cabeça no ombro do marido e reafirmando seu amor até o último suspiro. Eles entraram para a pequena casa, onde o conforto não vinha do luxo, mas do respeito e do carinho que preenchiam cada cômodo. Enquanto assistiam a um filme antigo no sofá, sentiam que haviam encontrado o que a humanidade busca incansavelmente, um lugar onde se é amado e valorizado pelo que se é, e não pelo que se possui. A dignidade de serem acolhidos transformou aquele endereço simples em um palácio de memórias preciosas. A lição deixada por esses sobreviventes ecoa na simplicidade de seus gestos. Não importa o tamanho da conta bancária ou a estrutura da casa, o que sustenta uma vida são as pessoas que escolhem caminhar ao nosso lado. Dorinha e Antônio provaram que o amor que resiste a tudo é aquele que sabe perdoar e aquele que sabe acolher o estranho. No final,
A trajetória daquela mala xadrez abandonada na rodovia culminou em um banquete de recomeços, mostrando que nunca é tarde para escolher o amor em vez da mágoa, e que a verdadeira redenção nasce da humildade de quem pede perdão e da nobreza de quem o concede. Lá fora, a noite caiu suavemente sobre a casa de portão azul, enquanto dois idosos cochilavam abraçados, finalmente curados de suas feridas invisíveis. A história deles serve como um lembrete poderoso de que a bondade ainda existe e que segundas chances podem florescer nos terrenos mais improváveis. Se esse relato tocou seu coração, saiba que cada dia é uma oportunidade para ser o Rafael na vida de alguém ou para ter a coragem de Ricardo ao buscar o caminho de volta. No fim, somos todos caminhantes em busca de um porto seguro, e Dorinha e Antônio finalmente encontraram o seu, cercados por uma família que o destino, com um toque de milagre, decidiu unir.